Boa tarde, agora a aula, em modo on, sendo gravada, para quem está assistindo, independente do seu horário, que seja bem-vindo à nossa terceira web aula. Sou a professora Dayana Ximenes e estou aqui para a gente continuar a nossa linha de pesquisa, continuar aqui nossa linha também de pensamento, sobre as nossas aulas sobre metodologia da pesquisa. O que você pensa sobre metodologia da pesquisa? O que você sente quando ouve esse nome? Ai, me dá arrepio, professora, que eu tenho logo medo, pânico do que vem pela frente, ou não, o que a gente pode desmistificar, e deixar isso de uma forma mais tranquila, como a gente organizar as nossas pesquisas, nossos modos de analisar artigos científicos, modo de analisar instruções acadêmicas, para que a gente possa realmente utilizar toda a parte metodológica ao nosso favor, ao favor de quem faz uma graduação, Então, tudo que venha num formato melhor escrito é melhor lido. Então, quando vocês entregam um trabalho para o seu professor, por exemplo, que está bem escrito, que está bem organizado, que está dentro de regras, isso vai ser muito melhor lido, pelo seu professor. Ou se você já está fazendo a parte de iniciação científica, ou de pesquisa, ou de artigos para congressos, quanto mais você utiliza as regras do ABNT, quanto mais você utiliza regras de pesquisar, cientificamente, melhor seu trabalho vai ser aceito. Então, deixa eu ver aqui a setinha aqui. Nossos objetivos de hoje, vai ser, de fato, entender como a gente utilizar citações, a partir de regras da ABNT, compreender e utilizar algumas abreviações, entre outras coisinhas mais que a gente vai soltando aqui no meio da aula, que são dicas importantíssimas para que vocês melhorem o padrão de escrita de vocês científico e que vocês também possam começar a pensar cientificamente. Então, tudo que um aluno da graduação precisa é esse pensamento crítico, o pensamento científico, o pensamento de por que eu estou estudando isso? Para que isso vai me servir dessa teoria para a minha prática? Eu lembro quando eu era aluna da graduação, lá no comecinho da minha graduação, para quem não lembra, eu sou fisioterapeuta. Então, quando eu estava no comecinho da minha graduação, eu pensava, meu Deus, para que me serve uma disciplina de biofísica? Para que me serve bioquímica? Assim como qualquer outro curso que você já vem pensar, aquelas disciplinas lá do básico, para quê? Nada é por acaso. Tudo tem um objetivo científico ali para uma construção do conhecimento. Então, assim como aquelas disciplinas para mim ali no começo não fazia sentido, chegou um momento que aquilo concatenou, aquilo ali fez sentido para dizer, poxa, a biofísica ela é importante para o movimento do meu paciente, porque o que ali dentro do organismo se move, para poder dar uma melhoria para o meu paciente. Então, tudo tem sentido. Então, se vocês estão estudando hoje metodologia da pesquisa, é porque também um dia vai fazer sentido, na vida de vocês. Então, começando por regras, Regras às vezes são chatas, mas são necessárias. Dentro das regras da metodologia da pesquisa, ou da metodologia científica também, como é chamada, a gente utiliza um padrão para que todo mundo que vá ler artigo científico ou textos científicos, eles compreendam o que está sendo feito de forma padronizada. Então, no Brasil, existe uma associação chamada ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas e Técnicas. Não é só para trabalhos científicos. A ABNT também serve para o pessoal lá de engenharia, da arquitetura, com normas técnicas, de apresentação de construção e tal, mas também é especializada, na questão da leitura científica, da escrita científica, e ela define uma parte muito importante do trabalho, que é como eu citar um autor para o meu texto. Então, como é que eu estou lendo um artigo aqui e posso pegar aquela ideia, que a gente já falou isso em outra aula, e colocar dentro do meu trabalho. Então, para isso, a gente aprende também sobre citações. As referências bibliográficas são dentro dessas normas da ABNT, na NBR 6023, e que ela fala o seguinte, que referências é uma relação de fontes, que podem ser de livros, de artigos, de leis,
Então, tudo de onde a gente pega uma referência, eu tenho uma referência, né, hoje, por exemplo, os influencers, né, no mundo da internet, eles têm uma referência, eles sempre falam de uma tendência, né, de algum lugar, uma referência de algum lugar. Quando a gente entra aqui para um estudo científico, a gente também precisa de referência, uma tendência que aconteceu em algum lugar para a gente poder escrever dentro dos nossos trabalhos. Então, essas referências que é uma relação de fontes que a gente pode pesquisar, que são os artigos, os livros, as bibliotecas virtuais, as bibliotecas físicas, artigos de internet, artigos científicos buscados em revistas científicas. Então, tudo isso que a gente utiliza durante a nossa fase de pesquisa, a gente precisa obrigatoriamente apresentar no final do nosso texto. Porque se a gente não apresenta o que a gente buscou e que a gente se referenciou, torna-se um plágio. Então, toda vez que disserem, existe uma cópia acadêmica, existe um plágio, é porque algo foi escrito sem referenciar, sem colocar ali quem foi o autor principal de fazer aquele texto. Então, é muito importante sempre, quando vocês estão lendo algo interessante, aí é uma dica, né? Quando vocês já estão lendo para preparar algum trabalho, gostou de alguma coisa, salve o site que vocês leram, salve o nome do autor que escreveu aquilo, o ano, o mês, o que seja, para que quando vocês quiserem colocar aquele textinho lá dentro do trabalho de vocês sabem exatamente de onde buscaram, para que possa referenciar essa pessoa. Já falei em outra aula e vou repetir. Referenciar não vai ser nenhum demérito ali. Eu trabalho, todo parágrafo tem o nome de uma pessoa, professora, chega, tá feio. Isso é mérito, isso deixa o seu trabalho mais embasado, deixa o seu trabalho rico, deixa o seu trabalho, de fato, mostrando que vocês buscaram conhecimento para aplicar ali dentro daquele trabalho. Então, dê sempre preferência, quando forem buscar essas fontes, obras confiáveis, sites confiáveis, né, lugares que tenham uma referência científica confiável, né, como dissertação, tese, artigo acadêmico. Então, é muito importante, né, esse lugar seguro de busca, né, para que a gente possa realmente fazer um trabalho científico legal. Vou lá para o chat, ver como é que estão aí, né, a minha... Tá? Tem muita gente que está assistindo a aula pela primeira vez, mas a gente já está divulgando, tá? A última aula mesmo deu 1000 pessoas, assim, juntas, né? Foi top, né? Mas se não escutaram, quem não viu, mas outras aulas estão gravadas dentro da sala, tá? Podem entrar lá e ver, ninguém perde nada, tá? Fica tudo lá gravadinho. As passagens no portal, a professora colocaram no grupo de minha avaliação, falando da avaliação, essa postagem das notas, as postagens das notas vão sair em breve, tá? Tenho só um pouquinho de paciência. Não entrou ainda, né, a nota, eu fiz a prova, já estava... Professora, boa tarde, minha colega não recebeu a nota da AOL, vai sair a nota da AOL. Tutores, pelo amor de Deus, me ajudem com as notas da AOL para a gente conseguir publicar tudo em tempo. Vamos lá, vai dar tudo certo. Só está falando de nota de AOL, 5, tererê. Vai sair. Muitos alunos não conseguiram acessar. Aí tá, a Donis até colocou aí, ó. Professora, muitos alunos não conseguiram acessar a AOL, pois a avaliação não aparece, os mediadores dizem que é só para aguardar. Aguardem, calma só um pouquinho que a gente vai dar até o final da aula aí, ou máximo até o final da semana aí, um prazinho para vocês, tá? A gente vai botar um recadinho lá no ambiente. Tararão. Pronto. Teve nada, a maioria das perguntas é sobre a O, a gente vai botar um recadinho lá no ambiente, tá, para explicar um pouquinho e dizer sobre isso para vocês. Tentem concentrar, por favor, em perguntas da aula, para não poder parar um pouquinho essa linha de raciocínio, tá? Agradeço, gente. Vamos lá, dando continuidade aqui. Então, sabendo como a gente buscar, né, essas referências bibliográficas, né, a gente precisa aí, né, ajudar com essa parte de como estruturar essas referências. Então, aqui o que eu falo para vocês não precisam decorar da forma exata como está sendo feita. Por quê? Cada vez que vocês forem aí realizar a publicação, realizar a escrita, né, vocês
vão ter apoio para isso. Sempre o orientador apoia, ajuda nessa estrutura de autoria, né? Tem muitos sites que ajudam, você bota o nome lá do site, né? E do site do artigo, e já ajuda você a estruturar. Então, aqui é porque a gente precisa aprender como se deve colocar. E é necessário que vocês entendam que existe uma hierarquia e existe um formato específico para fazer por cada tipo de obra ou por cada tipo de autoria, né, um formato de referência diferente. A gente não pode usar uma vala comum para citar tudo. Cada itemzinho, cada lugar que a gente buscou um tipo de referência, a gente precisa ter um formato específico para isso. Então, como esse material também fica disponível para vocês nem precisam estar copiando isso agora, que isso aí fica também depois de material de base para vocês, tá bom? Então, para entender, né, as normas que, para citar, praticamente qualquer tipo de informação que a gente ache, né, no meio, principalmente hoje da internet ou fisicamente, a gente tem uma forma para citar esses autores no trabalho de vocês. Então, autoria por número e tipo de autor, a gente tem referências por tipos de obras, a gente tem referências por publicações de periódicos, referências por tipo de fonte, de documentos eletrônicos, entre outros tipos, né, de referências. E aí, então, quando a gente quer citar um artigo que tem um autor, ou dois autores, ou três autores, isso sempre a gente fica na dúvida como fazer essa citação. Então, aqui é uma tela importante, tá? Porque muda a forma de como eu vou citar um, dois, três ou mais autores. Quando a gente pega um artigo que só tem um autor, a primeira setinha azul aí para vocês, a gente tem que citar sempre um sobrenome do autor em caixa alta, todo maiúsculozinho, vírgula, o primeiro nome da pessoa. Se fosse o meu, ia ser o nome Ximenes, todo em caixa alta grande, vírgula, Diana. O título do artigo, o título da obra, ela precisa vir em negrito, né? O subtítulo vem embaixo, né, sem negrito, e se também houver, vai ter um número de edição, a cidade daquela publicação, o nome da editora, o ano e a página daquela publicação. Então, isso é uma regra básica. Se tem dois autores, é a mesma estrutura, sendo que no nome dos autores vai vir o nome do autor principal, sobrenome em maiúscula, vírgula, nome em minúscula, ponto, vírgula, o nome do segundo autor. O sobrenome também em maiúsculo, vírgula, o nome dele em caixa baixa. Três autores também segue a mesma regra, botando um, dois e três autores. O que diferencia é quando vem mais que quatro autores. Quando vem mais que quatro autores, a gente vai mencionar apenas o primeiro autor, que é tipo o autor principal, vírgula, seguido da palavrinha et al, que significa e colaboradores. Então, um autor, dois autores, três autores. A partir de quatro autores, o nome do primeiro autor, vírgula, et al. Se for um autor desconhecido, acontece. Tá? Às vezes a gente está lendo e não consegue encontrar o nome do autor daquela obra. E aí, como é que eu vou colocar, professora? Porque é muito interessante o que essa pessoa escreveu, mas não estou conseguindo encontrar o nome do autor. Então, nunca a gente vai escrever anônimo. O que a gente vai fazer é começar a mesma estrutura do título de obra, sem o nome do autor na frente, né? O que vai acontecer... Basta aí começar a referência com o título da obra, com a primeira palavra grifada com letra maiúscula. Então, se o título da obra é a importância do uso da internet para... A palavra a importância vai vir em caixa alta e em negrito, porque aí a gente já identifica que aquilo é um artigo que a gente tem um autor desconhecido. Mas, para tanto, a gente tem que fazer uma pesquisa vasta para ter certeza que esse autor é desconhecido, tá? Então, tentem buscar aí para poder a gente nunca deixar isso, né, em branco. Existe autoria também por tipo de obra. Então, quando a gente pensa em uma dissertação ou uma tese, que a gente busca lá nos mestrados e doutorados muito para postar, ou livro, ou dicionário, ou capítulo de livro, né, existem também para cada uma delas uma formazinha de citação. A dissertação, a gente sempre vai botar o autor em caixa alta, o título da obra em negrito, o subtítulo se houver, aí vai precisar especificamente do ano da apresentação,
o número de folhas daquela dissertação, a categoria, se é um grau de mestrado ou de doutorado, a instituição que foi publicada e o local também, a cidade daquela universidade. Sobre livros, que a gente normalmente gosta muito de citar livros, né? A gente precisa começar daquela forma do tipo autor-data, tá? Então, sobrenome, nome, título da obra em negrito, subtítulo, se houver, local, editora e o ano. Dicionário. Tem muitos artigos ou trabalhos que precisam botar o significado de palavras, a gente precisa botar o significado segundo o dicionário tal. Então, como é que cita? O sobrenome, por exemplo, Aurélio, né? Aí fica Aurélio, vírgula, nome do Aurélio, que eu nem sei o nome do Aurélio, mas é Aurélio, né? O nome do dicionário, a edição, local, ano, editora, né? Bem certinho também. Ah, professora, eu peguei um livro, mas assim, quando eu entro nesse livro, existem vários capítulos com vários autores dentro diferente do autor do livro. O que é que eu cito? Eu cito o autor do livro ou eu cito o capítulo? Então, quando a gente pega um livro, os livros hoje mais atuais, todos vêm muito nesse formato, né? Que é um autor principal do livro e cada capítulo com colaboradores, né? Que são os escritores daqueles capítulos. Então, o que a gente faz? A gente vai escrever o sobrenome e o nome do autor do capítulo do livro, depois a gente vai colocar ali o título do capítulo e vai botar em, sempre vai uma palavrinha assim, né, em é dentro, né, que aí a gente vai botar dentro do livro. O livro qual? O sobrenome grande e o nome dos autores da capa do livro, né, e botar o título do livro em negrito, a cidade, a editora, ano e página que a gente buscou aquele capítulo. Claro, para vocês, assim, é meio chatinho isso, porque é muita teoria, não tem muito do que a gente fugir, mas é só para vocês entenderem que existem essas formas, né, e formatos, né, de citação. Existem também citações que são ditas como coleções, fascículos, artigos de revistas, artigos de jornal, que a gente também busca muito. A revista e jornal hoje é muito pouca, né, a publicação, mas ainda existem jornais eletrônicos, né, os jornais e as revistas impressas já são muito raras, mas a gente pode também citá-los, tá? E como é que cita? Vamos lá, para as coleções. Coleções e fascículos também são coisas assim que hoje quase a gente não encontra, mas se a gente entra numa biblioteca, a gente ainda encontra coleções e fascículos. Então, só para ficar aí registrado, né, a coleção vai ser pelo título do periódico, o local de publicação, editora, ano. Se for fascículo, o título do periódico também, local de publicação, tarará. Não vamos perder muito tempo aí nessa parte. Artigo de revista, né? Então, sempre tem que botar o autor do artigo que está naquela revista, naquela matéria que a gente está lendo, o título do artigo, o título da revista em negrito, né? E às vezes abreviado ou não, né? Você pode escolher, depende de como a revista ela é conhecida. O local de publicação daquela revista, o volume, o número, a página inicial e final, mês e ano daquela publicação. Isso é muito importante, porque é quando a gente consegue buscar. Imagine, é alguém lendo seu artigo e você citou lá a revista, mas se você não botar qual é a página que você citou, o mês e o ano que você achou aquela revista, quem está lendo nunca vai encontrar, né, dentre milhões de edições da revista, exatamente aquilo que você, né, publicou. Mesma coisa para um artigo de jornal. Imagina, um jornal diariamente, né, ele é publicado. Então, é muito importante os detalhes para o jornal. Tipo, o autor do artigo, daquele artigo de jornal, o título do artigo, o título do jornal grande, local de publicação, dia, mês e ano. O número e o título do caderno que está publicado, a exceção, suplemento e página final do artigo, também é de super importância ali para a gente poder citar. E quando é por tipo de fonte? Né? A gente tem aí, pode ser congressos, relatório científico, né? Então, às vezes, a gente vai para um congresso, semana retrasada, eu estava em um congresso, né? Um congresso nacional de ensino à distância, e assisti a apresentação de vários artigos científicos, muitos eu super me interessei em ver ele na íntegra. Só que aí na hora a gente não consegue pegar o artigo na íntegra, né? Às vezes eu falava que com quem estava apresentando, já pegava o título para buscar, mas alguns só saem no anais
congresso. Tá? Então, sempre o congresso, ele tem ou um livrinho que vem com todos os artigos ali já colocados para a gente, ou no final do congresso manda aquilo de forma virtual para quem se inscreveu no congresso. Então, quem está no congresso quer muito ver aquela palestra, ou quer saber o artigo científico que aquele apresentador fez, né? Então vai atrás dos anais dos congressos, né, para poder colocar. Então, quando a gente coloca, sempre tem que ter o nome do evento, o número daquele evento, o ano, a cidade onde foi realizado, o título daquela palestra em negrito, o local de publicação, a editora, data da publicação do compêndio, né, do congresso. E relatórios científicos, acontecem muitos relatórios científicos em várias instituições, é importantíssimo só a gente colocar o sobrenome e o nome do autor, o título dessa obra, do relatório em negrito, subtítulo, cidade, editora, ano e página. Antes de começar aqui, deixa eu só olhar um pouquinho o chat, né, para a gente ver. Ai, passei de vez. Deixa eu só vir aqui para o chat para ver se a gente tem mais alguma pergunta. Pronto, teve uma pergunta, olha, vocês estão vendo, olha, eu vou, obrigada, Sayonara, né, a Sayonara botou lá uma pergunta assim, professora, a palavra apude, que a gente falou isso na aula passada, precisa ser escrita em itálico? Sim, Sayonara, tanto apude quanto o etiol, né, eles são palavras, né, que têm aí, vem do grego, né, que precisa realmente, né, estar em itálico, tá? Precisa sim, estar em itálico. O apude não é entre parênteses, tá? Pronto. Aí, vamos lá então para a próxima aqui, que o resto é só perguntando a mesma coisa. Eu já disse para vocês, não adianta que depois a gente vai falar sobre a O5, tá? Sobre eletrônicos, né, que hoje é o que a gente mais busca, mais tem aí a necessidade de saber citar. Então, tem muitos documentos eletrônicos, né, que a gente acha e precisa citar, só que não sabe muito como. O primeiro aí está bem obsoleto, tá? Por quê? Mas como está dentro do material de vocês, eu preciso explicitar, que é base de dados em CD-ROM. Ele é obsoleto, mas se você for na Universidade Federal, ainda cheio de CD. Meu computador, e eu acho que é da maioria de todo mundo, e tem gente que nem computador usa, né, porque só usa o celular, nem tem mais onde botar o CD. Só se for CPU, que tem o localzinho do CD, né, e nas universidades federais, todo mundo que termina o mestrado ou doutorado precisava entregar em CD, né, as suas bases de dados. Então, às vezes, a gente acha, né, um artigo super, fica com vontade, e quando chega na biblioteca, aí tem que pegar um CD. Então, como a gente cita esse CD, né, que ainda foi muito utilizado, né, por autor, título, local, editora, data e o tipo de suporte e as notas que foram dadas para aquele trabalho. Não é mais muito comum, mas ainda pode existir em muitos locais. E-mail. E-mail, professora, é fato que a gente pode citar e-mail dentro de um artigo? Vai depender muito do contexto do trabalho e muito do que seja necessário colocar. Às vezes tem uns e-mails importantes, né, que principalmente para o pessoal da área mais aí de humanas, né, para áreas das licenciaturas, que ainda tem alguma necessidade, né, de citar algum assunto que foi tratado importantemente em um e-mail que serve como base, né, para o seu trabalho científico. Então, o e-mail, ele pode ser colocado com o autor da mensagem, ou seja, quem enviou aquele e-mail, o assunto da mensagem em negrito, a mensagem pessoal, o que escreveram, bota os colchetes e escreve tudo dentro. A mensagem recebida tem que ser por, aí bota nesses colchetinhos também, né, o e-mail do destinatário, a data do recebimento, o dia, o mês e o ano. Monografias online, porque a gente às vezes encontra muita monografia ali, principalmente no Google Acadêmico, que tem muita, base de dados muita, no portal da CAPES tem muita monografia online, né? Então a gente também coloca o nome do autor em negrito, em caixa alta, o título em negrito, local, editora, data
E aí, o que é mais importante? Colocar o disponível em, e aí vai abrir esses colchetezinhos e vai botar um endereço eletrônico, https, né, dois pontos, barra, barra, e o local que foi buscado essa monografia online. E outro ponto importantíssimo, o acesso em quando foi que você acessou essa monografia online, bota lá a data bem explicitadazinha. Periódicos online também, que a gente busca bastante, né, e que às vezes não acha isso em papel, mas está lá publicado online. A gente também coloca o autor, o título do artigo, o título da publicação, que está lá, periódico dele online, o volume, número, mês, ano, paginação, tarará. E os sites também, que são importantíssimos. O que é mais importante em sites busquem sempre sites seguros, né? Como é que eu vou saber se o site é seguro ou não? É o nível de publicação que ele faz, a quantidade de pessoas que avaliam aquele site, né? E deixar sempre entre colchetes ali também, né, o endereço da busca e a data que foi acessado, né, ali, aquele site. Abreviar, né, fugindo um pouquinho agora já do tema, né, que a gente estava falando de como citar, às vezes a gente está escrevendo e quer fazer algumas abreviações de algumas palavras dentro do nosso texto. Nós vivemos na era do WhatsApp que todo mundo escreve abreviado. E aí eu preciso lembrá-los que a escrita formal, que é a escrita de um artigo científico, ela precisa ser formal, ela não precisa estar sendo abreviada. A gente nunca vai escrever um VC ao invés de você, né? A gente nunca vai escrever sim, um SS, né? A gente precisa realmente ter uma escrita completa, né? A língua portuguesa ser respeitada dentro, né, do processo lá, né, de escrita científica. Mas algumas palavras a gente quer abreviar porque são muito grandes ou porque os nomes a gente não quer ficar repetindo ele durante todo o texto. Então, existem sim regras de abreviação, né? Essas regras de abreviação também têm normas para ela, né? Abreviação de título, abreviação de palavras e nomes de pessoas. Então, quando a gente está escrevendo, então às vezes eu estou escrevendo, aí eu escrevo Organização Mundial de Saúde. Eu não preciso todo o meu texto escrever de novo Organização Mundial de Saúde. Eu posso, durante o resto do texto, escrever OMS. Por exemplo, a Associação Brasileira de Normas e Técnicas, é a ABNT. Então, quando eu quero deixar para o resto do meu trabalho ela abreviada, eu posso. Portanto, que logo no começo do texto, eu escrevo ela por extenso e bote no final dela, em parêntese, qual é essa abreviatura. Depois disso, eu posso abreviar durante o meu texto inteiro. Não que a gente vai fazer isso com qualquer palavra, e não que a gente vai fazer isso no nosso texto inteiro, virar um texto todo abreviado. Mas com palavras grandes e palavras que já têm uma certa expressão abreviada, a gente pode sim fazer isso. Então aí, como fala, quando se menciona uma sílaba pela primeira vez no texto, a gente deve identificar o nome completo a que ela se refere, sempre escrito com a primeira letra de cada palavra em maiúsculo e citá-las entre parênteses. Já aí está o exemplo, né, da Associação Brasileiras, olha que cada letra primeira é em maiúsculo, de normas e técnicas, e entre parênteses a ABNT. E aí, quando que a regra que não se abrevia, né? Para se abreviar a palavra, a gente, né, uma das maneiras que mais se utiliza é a supressão da parte final da palavra, que a gente substitui ela por um ponto. Então, aí tem bem forte, né? Palavras com menos de 5 letras, elas não devem possuir nunca abreviação. Se o título, eles se forem formados por apenas uma palavra também, a gente, seja essa palavra simples ou composta, também a gente não pode também abreviar. Tá? Então, às vezes, o título do trabalho é a internet. Então, eu não posso abreviar, né? Ou senão, qualquer palavra que seja única ou mesmo que seja com hífenzinho, né? A gente não pode fazer essa abreviatura quando ela está no título. Se o título científico, né, ele possui o nome também de uma pessoa, o nome da pessoa também não pode ser abreviado. Por exemplo, Maria das Graças. O Maria, a gente não pode, o M, que a gente gosta de botar o Mzinho com o Azinho do lado, também a gente não pode fazer essa abreviação, se for no título, tá? Então,
Só casos excepcionais nas abreviaturas que a gente pode fazer, que são admitidas, né? Que é aí, exemplo, companhia, que a gente pode botar CIA, e doutor, que a gente pode botar o DR. Fora isso, no título, a gente não pode fazer nenhum outro tipo, né, de abreviatura. Ok? Combinado? E aí, quem topa falar um pouquinho aí, né, sobre trabalho científico? Quem quer começar a falar de trabalho científico? Vamos ver se alguém aí, né, teve mais alguma pergunta. Temos que terminar de assistir as aulas para conseguir fazer. Minha nota também da professora das atividades, ainda não conseguiram. Professora com referência a um livro didático. Vamos lá. Júlia colocou. Professora, como referenciar um livro didático, como o da sala virtual, por exemplo? Então, Júlia, o livro didático da sala virtual, ele tem um autor daquele livro. E aí, o autor por exemplo, do e-book, né? O e-book, ele foi escrito, você sempre vai na capa do livro e você vai pegar o autor daquele livro. Então, eu vou voltar aqui para referência, só para poder eu mostrar aqui a Júlia, né, como a gente vai escrever aqui a pergunta da Júlia. Cadê aqui? Olha, Júlia, o livro da nossa disciplina, por exemplo, tem lá um autor. Vai ser essa setinha laranja, Júlia, que vai botar o sobrenome do autor daquele livro, o nome do autor, o título da obra. Se for a disciplina de metodologia de pesquisa, vai estar lá. Título da obra em negrito, metodologia da pesquisa. Se tiver um subtítulo, que nesse nosso livro não tem, mas se tiver, coloca. O local, aí, na primeira página do livro dos e-books de vocês, tem qual foi o local que foi criado o livro da gente, a editora, aí tem a Pearson, tem a Digital Pages, tem o Grupo A, tem várias editoras que têm os nossos livros da nossa disciplina, vírgula, o ano. Ok, Júlia? Então fica aí, né? A gente pode citar os livros das nossas disciplinas? Pode sim, tá? Porque tem autor próprio. Sim, Cláudia, perguntou se está nos slides. Todas essas regras seguem nos slides para vocês, tá? Tchurum. Aí a Sayonara colocou de novo. Obrigada pela resposta. Então, um erro no e-book que fez que eu pudesse seguir o texto. No texto, a citação da citação deve seguir a ordem ao todo documento consultado, seguindo a expressão latina, pude, citado em formato normal, sem itálico. Vamos lá, tá, Sayonara? Eu vou dar uma olhadinha nisso para a gente poder organizar, tá? Fica tranquila que eu faço essa reanálise lá. Só manda isso, por gentileza, Sayonara, para o tutor, tá? Para a gente poder organizar. É obrigatório colocar o número da página na referência bibliográfica numa dissertação argumentativa, como está sendo pedido na avaliação contextualizada? Ana Clara fez a pergunta, né? Para a gente colocar o número da página na referência bibliográfica numa dissertação argumentativa, como está sendo pedido na contextualizada da DOM. Então, Ana Clara, quando uma referência ela necessita, como regra, colocar a página, a gente sim coloca, tá? A página também, tá? É necessário colocar, tá? Se fizer parte do escopo da formação daquela referência, assim, a gente sim precisa colocar a página bem certinho, tá? Desde a gente meu anjo, a gente não entendeu, diferenças, tarará. Também gostaria de saber a tua confusão sobre essa atividade. Vamos lá, dia sim. Júlia perguntou, a partir de quando devemos começar a nos preparar para fazer o TCC? Vinícius colocou, desde agora, eu concordo com o Vinícius, tá? Então, sempre a gente já tem que estar preparado para escrever o TCC. Eu não sei qual o período que você está e nem qual o período que vai ser o TCC, tá, Júlia? Mas é muito importante a gente já estar preparado, não no sentido de, tem que estar tudo pronto, mas no sentido de, qual o tema que eu quero fazer para o meu TCC? O que tipo de pesquisa eu quero fazer para o meu TCC? Quem pode ser meu orientador do TCC? E aí, essa parte que chega cá, tá, Júlia? Vamos falar sobre trabalho científico, né? Como a gente começar isso? Né? Então, é super importante, Júlia, a gente, né, pensar. E aí foi muito boa a sua pergunta, porque vai ser justamente essa parte aqui que a gente entra agora.
Como eu faço para escolher o tema, a definição do problema da minha pesquisa? O que eu quero pesquisar? Como eu vou pesquisar? Me dê uma luz, professora, pelo amor de Deus, né? Porque o TCC sempre é o aterrorizante da vida de todo mundo. Vamos tentar não fazer o TCC ser isso na vida de vocês. O TCC, ele é um trabalho de conclusão de curso. Ele quer mostrar, ele quer que vocês mostrem, né, o que vocês vivenciaram na faculdade, o que vocês tiveram aí de tema que mais se aproximou do que vocês gostam, o que vocês pretendem fazer, o que vocês gostam de estudar, o que vocês gostam de ler, ou aquela inquietação, caramba, eu passei o curso todinho pensando como eu posso fazer isso, e agora chegou a hora, o trabalho de conclusão, eu posso pegar essa minha ideia e escrever ela para tentar ter um resultado. Não significa que o trabalho precisa ganhar um prêmio Nobel, não precisa saber que vocês vão fazer uma pesquisa para ter um resultado certo, isso vai dar certo. Trabalho científico, ele é experimental, ele é botar ideias para serem trabalhadas cientificamente, para saber se aquilo tem um retorno ou não tem um retorno. Sempre um científico ele pode vir com um sim ou com um não de resposta ali no final. Deu certo ou não deu certo. Isso não desmerece o trabalho, muito pelo contrário. Isso pode provar que o que eu fiz realmente ele não deu certo. Não vale a pena ficar investindo nisso dentro, né, dessa minha técnica, desse trabalho que eu vou realizar. Então, o primeiro passo de tudo, Júlia, é o que você gosta de fazer, o que você gosta de estudar, o que lhe deixa tranquilo de fazer muita leitura sem deixar aquilo você aflito. Porque o TCC, ele não é para ser um monstro, ele é para ser uma fase que a gente escreve aquilo que a gente mais gostou do nosso curso. Então, eu gosto sempre desse bonequinho que faz o que queremos pesquisar. Aí começa a cabeça a borbulhar. Assunto, 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 a gente fica louco, meu Deus, vai para um canto, vai para o outro, fala com o professor, fala com o outro. Mas é fundamental. Pense já aquilo que vocês mais gostam, porque aí vai vir fluidez para vocês escreverem, tá? Então, aquilo que mas também não pode ser aquilo que você gosta, mas que já tem 1 trilhão de pesquisa feita que não tem mais nem graça escrever sobre aquilo. Aquele tema que você gosta e tenta trazer ele para um viés, né, que possa contribuir para a pesquisa. E como que eu vou saber isso, professora? Pega o tema que vocês gostam, fala com o professor daquele tema e pede ajuda para eles. O professor está antenado, o professor realmente está, né, aí pronto para ajudar vocês, né, a escrever. Ele pode não ser seu orientador, mas ele pode lhe dar uma luz de como você vai levar aí o seu caminho. Então é importante, né, ver aí o ramo da ciência, né, evitar assuntos batidos, ser uma coisa muito compatível com a sua formação. Não adianta você, dentro da sua profissão, acontece muito, tá, em TCC, quando a gente vai fazer a correção dos TCCs, né, tá lá um trabalho lé com creu, a pessoa está se formando em farmácia, está falando lá, né, de engenharia. Acontece, tá? Não achem que é mentira da professora Dayana, porque acontece. Então, cuidado, compatível com a formação de vocês. E o material bibliográfico, a busca de pesquisa, a busca textual que vocês vão fazer, isso é super importante. Então, eu vou voltar para a Júlia, porque a Júlia fez essa pergunta para mim. Júlia, o que você quer estudar? Então, essa pergunta, Júlia, cabe a todos vocês, né? Quando chegar no TCC, o que eu gosto de estudar? O que eu posso começar a fazer? É pesquisar aquele tema geralzão, e depois a gente vai começando a refinar. Quando a gente busca esse tema geralzão, vai vindo muita coisa interessante, e a gente vai começando a ver, caramba, é possível escrever disso dessa forma. Então, é o grande passo inicial. E aí, como a gente vai definir, deixar mais definido esse tema? Depois que você escolhe a área que você quer, aquilo que você gosta, um tema já mais ou menos ali, né, geralzão, a gente vai ter que começar a fazer um foco disso. E a segunda etapa é saber exatamente daquele tema geral. Eu faço 3 perguntas importantes para começar a fazer o foco do meu trabalho. Como eu vou operacionalizar esse tema?
eu vou fazer esse tema uma referência bibliográfica, esse tema eu vou fazer uma pesquisa de questionário, esse tema eu vou tratar alguém, um paciente, ou eu vou fazer algumas entrevistas ali com o pessoal daquela minha empresa. Quando eu vou fazer isso? Qual é o período que eu tenho para fazer todo esse levantamento dessa minha pesquisa? E onde eu vou fazer isso? Então, quando a gente tem um tema e define essas 3 perguntas, está praticamente resolvido o problema. Praticamente, né? Pelo menos dá uma direção de como a gente vai chegar para o nosso resultado. Por quê? O como é a metodologia. O quando é exatamente a operacionalização do seu trabalho e onde é exatamente como também você vai fazer esse seu trabalho. Então, para tanto, a gente começa aí a falar de coisas mais operacionais da metodologia. Então, definição de objetivos. Eu tenho um tema, professora geral, e eu tenho algumas perguntas, porque eu sou inquieta e eu queria saber muito dentro desse tema alguns pormenores, né? Vou dar um exemplo meu. E se alguém tiver algum exemplo aí já do que gosta, pode ir botando aí no chat que eu já leio. Quando eu era da graduação, eu já fazia estágio na ecoterapia, que é a terapia assistida por cavalos. E eu ficava, assim, animadíssima em ver o resultado que aquelas crianças com doenças neurológicas tinham ali naquela relação da ecoterapia. E tinha algumas coisas que me inquietavam ali bastante, né? Então, como aquela criança que tinha um déficit muito grande de equilíbrio, conseguia ficar lá em cima. E aí eu fui traçando objetivos. Eu queria um estudo de caso muito específico, que era de uma patologia rara, né? Então, eu comecei a definir meus objetivos, né? Então, eu defini o tipo de problema que eu queria abordar. E aí, qual é o problema? O problema é aquela pergunta que a gente faz. A minha pergunta era: como aquela menina com aquela síndrome lá rara conseguia se manter em cima do cavalo, né, fazendo com todo o equilíbrio. Tá. Então, ali já era a minha pergunta, né? Então, era o meu problema, para saber se ela ia melhorar o equilíbrio mais, se ela não ia conseguir atingir o equilíbrio que eu queria. E aí a gente tem 2 árvores para trabalhar dentro do nosso trabalho. Uma árvore de problema e uma árvore de objetivo, que é para resolver o problema. O meu problema é aquela minha pergunta inicial, é aquilo que me inquieta por aquele tema, é aquilo que me faz perguntar: o que é que eu vou estudar dentro desse assunto que eu gosto tanto? E aí o problema, ele normalmente tem algumas causas, né? Então a gente sempre vai definir pelo menos 2 causas para serem respondidas ali dentro dos objetivos. E a árvore do meu objetivo geral. Meu problema era: a criança vai conseguir melhorar o equilíbrio em cima do cavalo? Meu problema. Meu objetivo era fazer um tratamento que ajude aquela criança a melhorar o equilíbrio em cima do cavalo. Era o meu objetivo. Meu objetivo era melhorar o equilíbrio daquela criança. Então, dentro ali do meu objetivo geral, eu tinha alguns objetivos específicos, que aí é muito técnico específico, mas era melhorar o endireitamento da coluna, melhorar, né, alguns movimentos mais finos. Então, eu criei objetivos específicos dentro do meu trabalho também. Então, o objetivo geral, ele é um objetivo mais amplo da pesquisa. É aquilo que já foi dito sobre o tema, é normalmente o tema, né, ali, para a gente conhecer melhor aquele tema. E os objetivos específicos vai detalhar essas intenções do meu trabalho, né, onde a gente pretende chegar ali naquele tema geral. E aí, quando eu estou montando, vocês vão ter na fase de TCC uma fase que é tipo um projeto, né, de pesquisa. Nesse projeto, vão lhe pedir o problema, vão lhe pedir os objetivos, vão lhe pedir os objetivos específicos. E aí, professora, eu adoro esse memezinho aí, né? Tô sem água em casa, o preço de tudo tá subindo, e a professora vem dizer que eu preciso de um problema de pesquisa, né? Faz parte, né? Nós somos aqui da graduação, a gente precisa, né, ter o conhecimento científico, a gente vai precisar de mais um problema na nossa vida,
e a formular um problema de pesquisa. É aquilo que nos inquieta dentro daquele tema. Por que aquele tratamento dá certo? Por que aquela intervenção na escola do meu aluno dá certo? Então, a formulação do problema é a dificuldade teórica ou prática para aquilo que a gente está tentando encontrar uma solução daquele problema. Então, a gente vai precisar expressar esse problema na forma de uma pergunta para questionar e a gente poder refletir dentro do nosso trabalho, né, para virar realmente essa dúvida, essa curiosidade do pesquisador na pesquisa. Então, parece aí muito misturado, mas todo trabalho, ele vai começar com a definição de um tema geral e esse problema. Para esse problema virar os nossos objetivos e virar a nossa pesquisa. Em trabalhos mais complexos, a gente precisa também, depois do problema, procurar quais são as hipóteses de resposta desse problema. Eu disse ali no começo, né? Às vezes a gente faz um trabalho só querendo ter um resultado positivo. Todo problema, ele pode ter duas hipóteses, né? Então, é que nem uma fofoca. Uma fofoca, ela pode ser boa, pode ser ruim, né? O resultado, ele pode ser bom, pode ser ruim. Ele sempre tem hipótese. Qual é a hipótese daquilo dar certo? Pode dar certo, pode não dar certo. Então, dentro do trabalho científico, a gente vai utilizar as hipóteses para tentar explicar o que chama-se de fenômeno, né? Aquilo que a gente quer estudar. Então, a hipótese, ela vai gerar a nossa pesquisa. Essa pesquisa, ela vai gerar uma experimentação, vai ser uma busca literária, vai ser trabalhar direto ali com alguém, vai ser fazer uma pesquisa em campo. Então, essa experimentação e a pesquisa, ela vai girando ali ao redor para trazer o nosso resultado. Então, eu gosto também dessa frase aí, que aí sempre confunde, mas é a verdade. A hipótese, ela é uma coisa que não é, mas a gente faz de conta que é, para ver como seria se ela fosse. Ou seja, quando eu vou dizer assim para o meu trabalho, a hipótese desse trabalho é que o resultado da minha paciente lá em cima do cavalo, ela pode dar certo e melhorar a postura dela, ou tem a hipótese também de que ela vai ficar fazendo aquele tratamento por anos e não vai melhorar nunca a postura. Tinha duas hipóteses. E eu fui atrás da melhor hipótese. Melhora ou não melhora a postura daquela paciente em cima do cavalo? Então, aí, cada um vai ter sua hipótese, porque cada um tem seu tema e cada um tem sua pergunta, né, de pesquisa. Então, gente, por hoje, a gente vai encerrar essa aula. Eu vou deixar vocês aí com a cabeça fervilhando, né, porque é muito importante esse momento de reflexão. Quando vocês começam a pensar dentro da metodologia da pesquisa, como eu posso fazer uma pesquisa, o que eu já vou levar isso de importante para o meu TCC. Então, que dentro de metodologia da pesquisa eu vou levar. Então, para mim, o principal de tudo agora é vocês começarem a pensar. Descubra algo que vocês gostam de fazer no curso de vocês. E nunca vocês vão ter o trabalho, né? O trabalho de conclusão de curso vai ser delicioso. Vocês estudarem, fazerem pesquisa naquele tema que vocês gostam, vai ser extraordinário. Podem imaginar e vai ser realmente, né, muito bom. Aí tá, o meu e-mail, todo mundo já tem, um monte de gente manda e-mail para mim quando é necessário, mas assim, dúvidas de conteúdo, gente, por favor, mandem lá no Fale com o Tutor de vocês, tá? Na questão aí dentro do ambiente virtual de vocês, porque eu não consigo responder por e-mail, né, dúvidas de conteúdo. A gente precisa ter esse registro dentro do ambiente virtual. Então, se tiverem alguma coisa que vocês queiram trocar de ideia, tá? Então, eu até faço lá dentro do e-mail, mas assim, eu prefiro que tudo que seja dúvida de conteúdo da aula seja dentro do ambiente virtual. E aí, deixa eu interromper aqui o compartilhamento, eu vim aqui para vocês, né, terminamos então por hoje, né, vou dar uma lidinha aqui no chat só para ver se teve mais alguma fecha argumentativo, mediadores dizendo que tem que usar a norma da ABNT, outros falando que é dissertativo, não entendi essa pergunta. Olá, boa tarde, quantas folhas devemos fazer um TCC? Podemos utilizar material da disciplina? Sim, Cristiano.
Um TCC, depende de como está sendo pedido, né, dentro das regras. Você primeiro tem que ver as regras da sua disciplina exatamente, né, do seu curso. Normalmente é entre 10 e 15 páginas, já contando com referência bibliográfica, mas é importantíssimo que você olhe a regra do seu curso, tá? Porque aqui, como tem mais de cursos, então tem regras diferentes. Mas normalmente entre 10 e 15, contando já com referência, né? E se a gente pode utilizar o texto da disciplina, o livro da disciplina, pode. Portanto, que referencie, como eu expliquei, tá? Com o nome do autor, qual é o livro, a editora, tudo bem certinha. Vamos lá, pessoal, que ainda vai fazer TCC, uma dica, escreve sobre o tempo, ainda bem que a professora está concentrada na aula. No TCC é necessário fazer entrevista com outras pessoas para complementar a pesquisa? Vinícius fez uma pergunta. Não necessariamente a gente precisa fazer pesquisa com outra pessoa, tá? Para complementar a pesquisa. Vai depender do tipo de sua pesquisa. Tem pesquisas que são necessárias, essas entrevistas, mas o que é de obrigação para um TCC, ele é necessário que a gente busque referências bibliográficas aí de outras pessoas. Então, não necessariamente é entrevista, mas que vocês vão buscar, né, referências de outras pessoas, né, então artigo, livro, CD, tese, dissertação, site. Então, é isso que vocês precisam fazer. Mas a pesquisa, não necessariamente uma pesquisa com outra pessoa precisa ser feita, depende do tipo de trabalho. É para usar um daqueles temas que estão nas instruções, mas aí deve ser em relação à pergunta da disciplina. Professora, boa tarde, eu gostaria de saber se é para fazer uma redação da contextualizada. Sim, é uma redação, tá? Aí tem o número de páginas certas, o tema correto, para não fugir. Sayonara perguntou ainda de novo, entre afinidade e interesse pessoal com o tema de pesquisa e relevância, não é necessário haver uma conexão? O que é relevância, o quanto a relevância é preponderante? Então, Sayonara, com certeza absoluta precisa ter essa conexão, tá? Às vezes você quer um tema muito, mas aquele tema não é relevante. Mas, às vezes, aquele tema, ele também está ali tão perdidinho que vale a pena retomar ele, pode valer a pena, tá? Então, eu tenho interesse muito forte para uma área que não esteja muito relevante. Eu posso fazer ele? O ideal, como eu disse, é procura o professor da disciplina para saber se tem alguma linha de pesquisa dentro daquele tema que dê para você abordar bem, ou fazer um referencial teórico só daquele texto. Então, quanto à relevância, ela é preponderante. Para um TCC, ela não é o mais preponderante. Não tem uma relação correta para isso, tem que ser 50% para isso, né? A gente tem que utilizar temas que sejam atuais. Por quê? Quanto mais atual, mais interessante fica o nosso trabalho, né? Eu posso utilizar uma relevância que seja importante para a sua profissão, né? Não adianta botar um tema que não tem mais nenhuma relevância, utilizar uma técnica que já está obsoleta, não vale a pena, né? Então, a relevância é aquilo que está mais na atualidade, aquilo que está sendo bom ser utilizado ali dentro da sua profissão, tá? Agora, para mestrado e doutorado, sim, é importantíssimo a relevância do tema, tá? Porque dentro de mestrado e doutorado a gente precisa ter mais inovação, a gente precisa trazer coisas inovadoras, né, para a população. Então, a relevância, sim, ela é preponderante para mestrado e doutorado, tá? Vinícius botou, vou fazer meu TCC sobre filosofia do direito. E aí você vai ter filosofia do direito, é muito amplão, né? Muito amplo, Vinícius. Mas aí você pode começar a refinar. Dentro da filosofia do direito, o que é que vai importar aí para uma prática jurídica, por exemplo, né? É sempre importante pensar, dentro da filosofia geral, o que é que eu consigo, né, levar a lei de bom para a minha profissão. Ótimo. Vamos lá, tererê, sobre a DOL, sou professora dual, vamos lá, tem lista de presença não, avaliação de hoje no site da faculdade, gratidão, ótimo, né? Patrícia botou, pesquisa com grupo de controle, é muito complexo para realizar na graduação, para uma produção de artigo? Então, Patrícia, de fato,
A pesquisa controle, ela requer mais tempo de estudo e ela é complexa. Mas se você começar com um tempo suficiente, né, assim, um semestre antes, 2 semestres antes de realmente de ser daquele semestre do seu TCC, você consegue sim fazer, tá? Pega já um orientador para lhe acompanhar, mas em um semestre ele fica bem mais difícil de fazer, tá? Às vezes um semestre, um ano, né, é um pouquinho mais complexo, mas não é impossível, tá? Se você pega um grupo controle pequeno, né, se eu fazer uma coisa simples, dá para ser feito, mas normalmente pesquisa com grupo controle requer realmente um detalhamento maior e um tempo um tempo maior, né, para a construção de um trabalho. Vamos lá. Todo mundo foi botando o seu. Aqui é quem falou de TCC. Aqui, o primeiro TCC, a partir de qual semestre? A Altina vai ter que, dependendo, já responder aí da grade curricular, né? Vai precisar ver sua matriz. Aí, se não conseguir, fala com o coordenador de curso, que fica mais ágil, né? Porque tem que saber qual é o seu curso e sua matriz. Então, terminamos aqui o chat, terminamos a nossa aula. E aí, então, até a próxima segunda-feira, né, que a gente se encontra aqui nesse mesmo bate-canal. Tá? Vou encerrar aqui agora a gravação, né, e a gente se encontra na próxima aula, que a gente vai complementar mais um pouquinho sobre pesquisa científica e vai aprofundar mais um pouquinho, né, nessa temática. Então, até já, tá? Até.